Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhes à sua presença uma mulher apanhada em adultério. Fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começaram pelos mais velhos até os mais jovens. Ficaram só Jesus e a mulher, no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Queridos, eu quero dar um tema à mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje, eu quero dar, é hora de recomeçar. Tudo que nós estamos vivendo nesse ano, nesse 1 ano e 6 meses aproximadamente, toda a calamidade que tem caído sobre a terra, sobre o mundo, sobre a humanidade, a pressão que tem sido o que nós temos visto aí, a sociedade sendo pressionada, os políticos em guerra, a igreja passando por uma grande provação, cidadãos passando por grandes apertos e dificuldades. Eu paro nesse momento, irmãos, para refletir, para meditar e ver, de que no meio da calamidade, no meio das coisas ruins, nós sempre poderemos aprender coisas boas. E esse momento tem nos levado a refletir, a meditar, a pensar, para nós, igreja, como está a nossa vida com Deus. Nós temos aqui, irmãos, 3 exemplos nesse texto que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui religiosos, pecadores, mais religiosos, que achavam que eram justos, simplesmente porque tinham uma denominação, uma congregação, e faziam parte de uma religião, e cumpriam seus ritos à risca. Nós vimos aqui uma mulher pecadora, adúltera, prostituta, que havia caído no laço do pecado da carne. E nós vemos, por outro lado, um homem que oferece oportunidade às pessoas. Jesus. Um homem que não estava ali para apontar o dedo, para condenar ou para julgar ninguém, mas para oferecer oportunidades. E eu fico olhando aqui para esse cenário que nós acabamos de ler, e me vem a pergunta: qual dos 3 nesta passagem bíblica somos nós? Qual dos 3 desses textos sagrados que acabamos de ler nós temos imitado? Que práticas nós temos exercido diante desse texto sagrado? Nós somos os religiosos, que temos uma congregação, que fazemos parte de uma liturgia, de um ensinamento, de uma doutrina, de um sistema, de uma denominação que procuramos cumprir à risca e andamos por aí julgando as pessoas, apontando, condenando,
desejando já, desde já, a sua condenação e a sua morte, porque são pecadores, e nós nos achamos melhor, porque simplesmente cumprimos os ritos da religião? Porque assim tem sido muitos. Ou será que você tem sido a pecadora, o pecador, que está caído na prática do pecado, de qualquer ordem que seja, sexual, no caso do texto que nós lemos aí, ou qualquer outro tipo de pecado, mas que você está mergulhado nele, se esbaldando nele, e está pecando, e continua pecando, continua pecando, e só vai parar de pecar quando a bomba explodir, quando vier à tona, quando todo mundo souber. Será que nós somos esses? Será que nós somos, ou será que nós somos aquele que estava ali para oferecer a oportunidade, para levar os homens a refletir sobre sua situação, quando ele diz que não tem pecado, joga a primeira pedra. E depois oferecer para aquela mulher uma oportunidade, uma segunda chance, um tempo de um novo recomeço para a vida dela, e dizer: vai e não peca mais, dando a ela uma oportunidade de recomeçar. Quem somos nós? Esse coração amoroso de Jesus Cristo, que oferece o perdão para o mais vil pecador, para o mais depravado dos homens e a mais depravada das mulheres, que pega o homem, pastor Zezinho, em flagrante pecado, e que ainda assim, diácono Gilmar, ao invés de condená-lo, chama ele ao arrependimento com amor. Que pega o homem no flagrante pecado, e que ao invés de pegar e lançá-lo no inferno, oferece o homem amorosamente uma segunda chance, uma oportunidade de recomeçar a sua vida. Porque é isso, irmãos, que Ele nos dá nesse dia. É isso que Ele está nos dando nessa calamidade que caiu sobre o mundo. Uma oportunidade de recomeçar a nossa vida. Vamos atentar para aquela mulher agora. O terceiro personagem. Ou o segundo, ou o terceiro. A ordem dos fatores não vai alterar o fato. Jesus disse para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusa, te condena? Ninguém te condena? E ela disse: não, Senhor. Ele disse: então vai em paz e não peca mais. Você vai em paz e recomeça a tua vida, da forma correta agora, da forma direita agora. E ali aquela pecadora, podia ser um traficante, um viciado, um drogado, um bandido, um assassino, um estuprador, um feminicida, um homicida, um patricida, um matricida, um adúltero, um viciado, um drogado, um assassino, um homossexual, sim, um pedófilo, seja lá qual for o pecado. Ele disse: vai, mulher, vai, recomeça a tua vida. Não deixa que tua vida, tuas práticas te tragam de novo a este ponto, a esta situação de condenação. Vamos olhar para essa mulher. Depois a Bíblia não nos relata mais absolutamente nada sobre ela. E aqui, querido, a gente pode imaginar 1 milhão de coisas. Podemos imaginar que essa mulher pode ter agido como aqueles ministros Gilmar, pastor Zezinho, obreiro Jacques, obreiro João, irmã Neudaci. Nós podemos imaginar essa mulher como aqueles que recebem uma oportunidade de Jesus, tira ele das portas da morte. Jesus resgata ele das portas da morte. Ele vê a misericórdia de Deus, ele vê a compaixão de Deus, ele vê o amor de Deus, e ele segue o caminho dele, mas quando começa a seguir o caminho dele, ele volta a continuar a pecar e fazer coisas ainda piores. Será que essa mulher fez isso? Quem sabe? A Bíblia não narra mais nada. Será que ela voltou para o amante dela, para a prática do adultério que ela estava cometendo?
Ou será que ela passou um tempinho ali numa boa, depois voltou a pecar de novo, com o mesmo amante ou com outro amante? Porque é isso que muitos têm feito. Dá um tempo ali, passa aquele tempo de remorso, de medo, não é nem de arrependimento, viu o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas ficou com medo, com remorso, e quando passa o medo, que passa o remorso, ele volta a pecar de novo, às vezes até pior. Ou será, porque tem muitos assim, ou será que aquela mulher foi, e a graça de Deus ali, o amor de Deus impactou ela ao ponto, meus queridos irmãos, de ter mudado radicalmente a sua vida, dela agora continuar a sua vida, como uma pessoa falha, imperfeita, mas agora lutando contra o pecado, mas agora dizendo não para o pecado, mas agora resistindo o pecado, fugindo do pecado, porque graças a Deus assim também são muitos, que caem no pecado, mas quando se levantam e Jesus resgata eles ali nas portas da morte, por causa do pecado, e dá a ele uma nova chance, uma oportunidade, e a graça de Deus se revela para ele, impacta ele de uma maneira, sim, que ele sofre o novo nascimento, é cheio do Espírito Santo, e ele passa a viver agora no temor do Senhor, na presença do Senhor. Nós não podemos afirmar se essa mulher fez isso, mas é isso que é o correto que nós façamos. Aos pecadores oferecer a oportunidade e não julgar. E como pecadores, ver as oportunidades que Deus nos dá e caminhar no temor dEle cada dia. Vamos errar, vamos falhar, mas não vamos nunca mais nos entregar ao pecado. Vamos sofrer tentação, vamos escorregar, mas nunca mais vamos ficar prostrados e nos entregar ao pecado, à tentação. É isso que você tem que fazer. Se você está nessa situação agora aí, meu irmão, ninguém sabe, teu marido não sabe, tua esposa não sabe, teus filhos não sabem, teus pais não sabem, ninguém sabe, a igreja não sabe, mas você sabe, e você está. Receba essa oportunidade que Deus está te dando. Escute esse alerta que Deus está te dando. Ouça essa trombeta que Deus está tocando. Não espere a bomba explodir. Diga não hoje, agora. Que a graça de Deus possa impactar a sua vida de modo que você se veja, a graça de Deus, meu Deus do céu, o Senhor me vendo em plena prática, exercício do pecado, e ainda assim o Senhor, ao invés de me condenar, o Senhor me oferece perdão, e ser impactado com essa graça, com esse amor, e se levantar desse pecado, e dizer não, e seguir tua vida agora em obediência e santidade, e lutando contra o pecado para a glória de Deus, e por fim herdar a vida eterna. Levanta daí, meu. Rompe essas cadeias. A Bíblia diz que a palavra de Deus é enviada com propósito, e que esse propósito hoje possa quebrar as correntes, as cadeias que amarram tua vida, em nome de Jesus. E aos religiosos, que é o caso talvez da maioria que acompanha o nosso canal, aqueles que se acham certinho, aqueles que se acham que fazem tudo certo, que julgam todo mundo. Eu quero dizer para você, querido, faça como aqueles homens que Jesus deu a eles aquela oportunidade. Quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Você talvez não anda com shortinho mostrando as nádegas, as polpas das nádegas. Você talvez não trai o seu marido, não trai a sua esposa. Talvez você se veste com roupas apropriadas, cobrindo sua sensualidade. Mas talvez, lá no seu coração, ele está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, de ira, de contenda, de discórdia. Está cheio de imundícia, de pecado. Quando aqueles religiosos ouviram a graça de Cristo falando com eles, eles pararam de acusar aquela mulher, soltaram suas pedras e suas armas
e puderam perceber que, mesmo sendo religiosos, cumpridores rigorosos das suas tradições religiosas, sim, mas ainda assim eles olharam para si e perceberam que eram também pecadores. Solte essas pedras que você está armado para lançar sobre o próximo. Solte essas armas que você tem em suas mãos para usar, para ferir, para magoar as pessoas. Solte essas pedras que você usa sempre para ferir as pessoas, para machucar as pessoas, para agredir as pessoas, para entristecer as pessoas e para condenar as pessoas. E faça como aqueles homens. Solte as pedras e volte a seguir o seu caminho com Deus, verdadeiramente com Deus, com a doutrina bíblica. Mas será que aqueles homens religiosos que estavam ali prestes a apedrejar aquela mulher que havia adulterado, soltaram as pedras e se foram? Será que eles permaneceram pensando assim? Será que eles continuaram sua vida percebendo que eles eram pecadores? Poxa vida, aquele homem que nós perseguimos ele, queríamos apanhar ele alguma palavra, para matar ele, para acusar ele de alguma coisa, ele me fez refletir em uma coisa interessante, que era Jesus. Ele me fez entender e perceber e refletir que eu sou um pecador. Eu nunca tinha parado para perceber isso. Muitos podem dizer isso hoje. Depois que eu ouvi o Evangelho, que eu criei em Cristo, que eu comecei a participar da congregação, da igreja, eu comecei a achar que os crentes têm que ser perfeitos, que as pessoas têm que ser perfeitas. Eu passei a olhar as coisas com mais exigência. Eu não aceitava um erro do pastor, um erro do diácono, um erro do obreiro, um erro do irmão, que eu já estava ali no ponto, armado para poder ir para cima. E quando na verdade Jesus me fez refletir e ver que eu também sou um pecador. Será que aqueles homens continuaram seguindo a sua vida com isso em mente? De parar de acusar as pessoas, de parar de condenar as pessoas, de parar de julgar as pessoas, e parar de dizer que quem é o pecador que vai para o inferno e quem é o que está lá e que vai ser salvo. Será que aqueles homens continuaram sua vida percebendo quanto eles eram tão sujos e imundos quanto qualquer outra pessoa? E que precisavam da graça de Deus para que fossem limpos e purificados? Será que eles vão passar a viver uma vida mais, um cristianismo, vamos dizer assim, uma fé mais humilde? Uma fé mais simples? Uma fé mais bíblica? Ou será que aquele momento que Jesus fez com eles só levou eles a refletir naquele momento? Porque tem gente que é assim. Tem gente que só medita na palavra enquanto está ouvindo a pregação. A pregação é ministrada, como Jesus ministrou aqui, uma palavra simples, e ela impactou a vida daqueles homens, mas quando eles saíram logo lá na frente, começa a pecar de novo. Começa a fazer tudo de errado de novo, começa a se achar o santarrão de novo. Começa a se achar que é o sertão, que é o conhecedor de toda a verdade, é o que sabe tudo, que é o único que está certo. Tem muita gente assim, irmão, que ouve a palavra, mas o pior, Gilmar, é que tem muita gente assim, que ouve a palavra e sempre pensa, quando está ouvindo a palavra, sempre pensa no pecado do outro. Rapaz, essa pregação aqui está bem certinho para o irmão João, olha. E quando na verdade a palavra está falando com ele em igual dado momento, e ele nem se dá conta, nem percebe, porque ele sempre se acha que está correto, que está certo. O pecado dos outros ele aponta, ele fala, ele julga, ele condena, mas os deles ele sequer enxerga. É por isso que quando nós pregamos contra os falsos profetas, tem pessoas que chegam no canal e dizem, você tem uma trave no olho, você tem uma trave no seu olho, está tentando tirar a argueira do olho dos outros.
Não, meu irmão, você nunca me ouviu aqui nesse púlpito eu dizendo que eu me acho mais santo do que ninguém. Eu sempre disse aqui, os irmãos vão lembrar, o Zezinho vai lembrar, o Gilmar vai lembrar, o irmão João, o Jacques vão lembrar. Eu sempre disse aqui, passe uma semana comigo, ande uma semana mais eu, para você ver, pense num caba falho, pense num caba que erra, pense num caba que vacila, que peca. Olha as minhas roupas que eu uso para pregar. De manhã eu estava de calça jeans e de tênis. E às vezes eu venho calça jeans e de tênis e de camisa gola polo. Porque eu não sou perfeito. Deus me fez enxergar isso. Não sou perfeito, também não sou dono da verdade. Contudo, é necessário pregar contra os falsos profetas, contra os hereges que estão explorando o povo. Mas isso não me torna um julgador ou um condenador, porque eu entendo perfeitamente o meu lugar como servo, como pecador, necessitado do auxílio da graça de Deus, todos os dias, para vencer o pecado. Se a graça de Deus não me sustentar todos os dias, eu posso voltar a mentir. Se a graça de Deus não me sustentar todo dia, eu posso voltar a me prostituir. Se a graça de Deus não me sustentar todos os dias, eu posso voltar a viver as práticas do pecado como eu vivia antes. Eu sei que eu dependo da graça de Deus todos os dias. Eu sei que nada que eu consigo vencer do pecado é força minha. Tudo vem dele, tudo é ele que, com o auxílio dele, com a força dele, com o poder dele na minha vida. É assim que nós temos que seguir nossa caminhada. Outro dia eu recebi um e-mail do irmão. O irmão estava chateado, porque ele olhou para dentro da casa do vizinho dele e viu que o vizinho dele fica dentro de casa de calção e sem camisa. E ele perguntando para mim, pastor, meu vizinho fica dentro de casa. Sei lá, num momento lá eu olhei para dentro da casa dele, vi ele de calção e sem camisa. Será que eu devo ir lá avisar para ele que ele está errado, que ele está pecado? Eu digo, não, meu irmão, ele não está errado, está em pecado, não, ele está dentro de casa. Errado está você e está bisbilhotando a casa do outro para poder ficar encontrando coisas, para poder ficar julgando o camarada. É assim, irmão. Tem mulheres que hoje não usam mais calças. Aí chegam para as irmãs da igreja que usam calças para condená-las. Tem mulheres que hoje não usam mais uma maquiagem, por mais leve que seja. Não arruma o cabelo para deixar bonito, sei lá, fazer alguma coisa, eu não sei. Mas vai lá para condenar a irmã que faz. Quem te colocou como juiz sobre essas coisas? Que ao invés de você olhar para o cabelo da irmã, para a calça que a irmã está vestindo, o que é que você não olha para o teu coração, que está cheio de amargura, de inveja, de ódio, de maledicência? E de coisas podres que só Deus e você sabe. Mas o pior é que muitos não se dão conta. Nós não podemos ser aquele tipo de crente, irmão, que apenas, ali quando Jesus falou, mestre, a lei manda apedrejar, o que é que o senhor diz? Jesus ajoelhou. Ficou lá escrevendo, no chão. E eles insistiram, Jesus não ia dizer nada. Eles insistiram. Se Jesus dissesse apedreja, eles diziam, está aí, ó, é um assassino. Se Jesus dissesse não apedreje, não, ia dizer, ó, está aí, é contra a lei de Moisés. Aí Jesus, muito sábio como sempre, disse, qual é a minha opinião? É simples. Vocês estão aí com pedras nas mãos para atirar? Atirem. Agora a única sugestão que eu dou é que comece por aqueles que não têm pecado. E aqueles homens começaram a meditar, a refletir, soltaram as pedras e se foram todos. Mas será que a mensagem só impactou eles naquele momento, irmãos? A palavra de Deus tem que nos acompanhar no dia a dia. Tenho que buscar viver a palavra de Deus no meu dia a dia. Não viver uma vida religiosa falsa, mas viver a palavra de Deus de verdade.
Não viver uma vida de extremismo religioso hipócrita, mas viver a santidade bíblica de fato. Sim. Eu imagino se muitos crentes estivessem com Jesus naquela ceia, Gilmar, que ele lavou os pés dos discípulos, que ele tirou a roupa. Jesus tirou a roupa, pegou uma toalha, passou ali a toalha passou na cintura e ficou nu do meio para cima e foi lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. Mas que culto desmantelado é esse, menino? Ei, Jesus, o senhor está errado, o senhor tirou a camisa. Que culto desmantelado é esse? Jesus sem camisa aqui, lavando os pés dos discípulos, aí só enrolado com a toalha. Que negócio imoral é esse? Muitos de nós iam dizer isso. Porque a gente nunca olha, de fato, para a situação como ela deve ser olhada, como ela deve ser observada. Jesus ia para ficar mais os pecadores, mais as prostitutas, mais os cobradores de imposto. Sempre estava lá almoçando na casa de um e do outro, tomando um vinho, uma coisa. Aí os líderes religiosos chegaram, esse aí é um comilão. Acaba vive comendo e bebendo aí na casa, um comilão e beberrão, está escrito assim ou não está? Ah, mas era vinho sem álcool. Se era vinho sem álcool, não tem motivo nenhum para chamar de beberrão. Esse aí vive na casa do outro, comendo e bebendo, isso é um comilão e beberrão. Aí o João Batista, como religioso, nunca tão satisfeito com nada. João Batista nem comia, só comia gafanhoto e mel, e nem bebia vinho. Aí o que é que os religiosos diziam? Esse aí tem demônio. Esse aí está encapetado, o Zé Pilinta, essas coisas aí que o povo diz, né? O Exu Caveira deve ter tomado conta dele. Maria Mulambo, Maria Mulambo está na vida desse homem. Aí, pele, come gafanhoto, come silvestre, não come, não toma um vinho, que era a cultura judaica, não se veste direito, a pele de camelo, isso é Maria Mulambo. Onde é que esse homem mora? Na beira do rio, embaixo de uma tenda. É o demônio da miséria que tomou conta da vida dele. Os religiosos, irmão, eles sempre estão procurando uma coisa. Quando não é por um extremo, é por outro extremo. Eles não buscam o equilíbrio bíblico. Eles julgam por suas próprias visões, por suas próprias ideias, por suas próprias concepções. E não dão ouvidos de fato àquilo que a graça de Deus nos ensina. E nós precisamos, irmãos, mudar. Já é tempo de nós deixarmos de ser meninos. Já é tempo de nós deixarmos de sermos infantes, chegarmos à idade adulta espiritual. Mas nós só vamos chegar se nós atentarmos para aprendermos a palavra de Deus. Se você é aquele tipo de crente que tem um pregador bom na internet, como Paulo Júnior, como Augusto de Nicodemo, como Hernando Dias Lopes e outros aí, bom, que ensina. A mensagem dele é 1 hora, é 1h10, é 1h20, é 1h30, às vezes até 2 horas, aí você escuta 5 minutos e só quer escutar canal de sonho, de revelação, de urgente não sei o quê, urgente não sei para colar, urgente não sei para onde, sei para onde. Aí, meu irmão, você vai continuar sendo um menino sempre. Vai continuar sendo sempre um infante. Nunca vai crescer. Primeiro, porque não lê a Bíblia. Se lê, não entende. Segundo, porque não estuda a Bíblia pelos métodos corretos. Terceiro, né? Quarto, porque não para dar ouvidos a pregadores que têm compromisso realmente de ensinar a palavra, a verdade de Deus e aceitar ela. Quinto, que não sabe filtrar as heresias e os falsos profetas. Está sempre confuso. É como Paulo disse assim, falando para Tito, né? Entram em casas inteiras e transtornam casas inteiras ensinando o que não convém. Mulheres nessas estão sempre aprendendo e nunca chegam ao conhecimento da verdade.
Tem gente que está sempre confusa, que nunca entende a verdade. E, por exemplo, se o Gilmar chegar no que não tem, não dá. Para você ouvir a pregação do Gilmar e dizer, rapaz, o Gilmar é homem de Deus, e ao mesmo tempo ouvir uma pregação do Valdemiro e dizer, rapaz, o Valdemiro é homem de Deus. Não tem como você fazer isso. Porque a pregação do Gilmar é totalmente contrária à do Valdemiro. Ou o Valdemiro é homem de Deus e o Gilmar é um servo do diabo, ou o Gilmar é um homem de Deus e o Valdemiro é um servo do diabo. Mas as pessoas não sabem filtrar. Então, meu irmão, que a palavra da graça de Deus, ela possa impactar a sua vida, que você possa fazer um reset e recomeçar. O pecador, como a mulher que recebeu a oportunidade de Jesus, a recomeçar a sua vida se arrependendo, né? Sofrendo um novo nascimento, lutando contra o pecado e vivendo sua vida para Deus. O religioso, abandonando a rigorosidade religiosa, a extremidade religiosa, a condenação e o julgamento religioso, e entendendo que é pecador também, e buscando viver a graça de Deus com humildade e amor. E que todos nós, para concluir, sejamos como Jesus. Sempre tenhamos o coração cheio de amor e de misericórdia para com aquelas pessoas cegas. E sempre tentando mostrar-lhes os seus erros religiosos, como Jesus fez com aqueles religiosos, e aos pecadores, o perdão e a graça de Deus. E que nós possamos continuar seguindo nossa caminhada com Cristo, firmes até aquele grande dia.